Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Estamos aqui discutindo saúde pública, especialmente a do município de Campos dos Goytacazes. Heleno, me diz uma coisa, quais foram, na sua opinião, as principais heranças ruins, legados ruins trazidos dos últimos 10, 15, 20 anos para desaguar hoje? Eu acho assim, o modelo administrativo da saúde de Campos, ele se tornou um modelo individualizado. A gente tem pessoas do mais alto nível técnico, eu pego um exemplo para você, o HGG e o Ferreira. Se você pegar o currículo dos profissionais médicos que estão dando assistência à população nesses lugares, que é fácil das pessoas identificarem, você vai ficar impressionado. É gente de muito alto nível. Só que uma saúde, ela não se organiza só pelas pessoas, ela se organiza por serviços. Então nós somos uma cidade de pessoas tecnicamente muito boas, mas serviços muito pobres. Isso cria toda essa dificuldade que a gente vem conversando desde o início. Então, um exemplo para você. Você não cita um serviço de ortopedia bom. Você cita um ortopedista bom. Você não cita um serviço de angiologia bom. Você cita um indivíduo bom. O que isso muda? Se esse indivíduo desiste do trabalho, passou em um outro concurso, não quer mais trabalhar para o SUS, todo aquele trabalho construído se vai. Outra questão que eu queria perguntar a você, nós sabemos que o Hospital Ferreira Machado, por exemplo, ele é um hospital de grande porte polo e atende pacientes de outros municípios. Nós sabemos que nós temos uma crise de atendimento, são filas, dificuldades de agendamento de consulta, e a prefeitura também recebe, eu não sei o quantitativo, mas recebe também para atender essas pessoas. Tá? Tem município aí, por exemplo, que me manda para cá praticamente 100%. Como fazer esse equilíbrio sem prejudicar o nosso município? Então, como é a forma que a gente tem trabalhado por isso? A doutora Fabiana, que é a secretária de saúde, ela se reúne em duas comissões. A CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, e a CIR, que é a Comissão Intergestores Regional. Dentro dessas comissões, a gente define qual é o quantitativo de vaga que nos chamados serviços regionais, como um hospital como o Ferreira, cada município vai ter a disponibilidade de acessar o serviço, já garantindo também as vagas de campus. Até aí, o que acontece? Ao longo dos anos, por a gente ter profissionais de saúde que trabalham em nosso município e também trabalham em outros municípios, na ânsia de resolver o problema da população, é óbvio que um profissional não tenta quebrar uma regra só porque ele quer resolver o problema da população. Muitas vezes, a negociação de vagas não foi sido respeitada. Então, um profissional, por trabalhar, sei lá, no município de São João da Barra, conseguia trazer um paciente de lá porque ele também trabalhava dentro do HGG. Não há um erro nisso, desde que passe pela regra de regularização, pela regulamentação disso, para que esse paciente venha dentro da vaga correta, o hospital atenda dentro daquele espaço que já foi destinado e, o mais importante, receba. Porque tudo aquilo que a gente não cumpre a regra, a gente não recebe. E aí eu vou te contar uma história que vai te deixar assim meio com a pulga atrás da orelha. Em trabalho, Campos produz para receber do Ministério da Saúde pelo menos 5 vezes mais do que ele ganha. Então preste atenção. Não estou dizendo que nós temos que aumentar a nossa produção, ainda nem cheguei nesse ponto. Eu estou dizendo, a gente trabalha e não informa o que é necessário para a gente aumentar. A doutora Fabiana vem batendo na tecla desde o início do ano e a gente criou equipes de monitoramento, equipes dentro da regulação que estão trabalhando para aumentar a arrecadação do município das verbas federais. Nesse primeiro momento, a gente já está conseguindo aumentar essa verba sem ainda aumentar os atendimentos. A gente apenas está informando o que a gente já faz, porque a gente não informava. Porque a falta de informação gera falta de reenvio de repasse, né? É a velha história do royalty.
que por que as pessoas nunca se importaram com IPTU atrasado e ICMS atrasado, esses impostos que a gente tem? Porque sempre teve o dinheiro do royalties para cobrir. Na saúde era a mesma coisa. Tem que preencher esse papel? Não precisa não. O que precisar a gente complementa com o dinheiro do royalties. Hoje não tem dinheiro do royalties. Então a gente está convencendo os profissionais e isso é uma vitória que a gente conseguiu. Os profissionais encamparam isso como trabalho. Entenderam a necessidade. Claro que é um trabalho mais, chato aí, entre aspas, porque são mais formulários, é uma burocracia, né? A gente está tentando trabalhar para informatizar esse processo, mas é uma burocracia. Mas os profissionais estão entendendo a importância, até porque é através dessa geração que a gente vai conseguir economizar o recurso próprio que garante o nosso próprio pagamento de salário. Agora, Sereno, o que você acha, qual a sua opinião com relação a algumas doenças que já estavam erradicadas e, pelo incrível que pareça, estão retornando? Aí é a qualidade social do Brasil. Lembra quando eu te falei? A gente ainda senta aqui, Claudinho, em 2017, para falar de... Esgoto a céu aberto aqui na esquina. Não tem como discutir. Tu vai voltar. É fácil você entender. Por que a gente não consegue dar um jeito na tuberculose? A tuberculose teve o seu boom de morte e tudo, quando? Quando a gente estava na Idade Média, que as ruas eram estreitas, para as pessoas entenderem. As ruas nas cidades da Idade Média, elas eram estreitas, as casas quase goelas, né? Isso. As casas eram apinhadas uma em cima da outra, sem condição sanitária. E ar nenhum, praticamente. Quando você fala hoje, isso não te lembra uma favela? Sim. Nós estamos hoje com uma favela cuja estrutura, a organização urbana da favela é igual a uma cidade da Idade Média. Eu tenho mestrado na área de gestão pública e eu trabalhei com a tuberculose e a hanseníase como indicador de saúde. E ao fazer os meus levantamentos, eu descobri que, por exemplo, a Rocinha é um dos lugares que tem o maior índice de tuberculose óssea, que a tuberculose não dá só no pulmão, do Brasil. Exatamente porque a gente tem uma estrutura urbana na Rocinha que se remete. Então vamos levando isso, você vai fazer o quê? Vai retornar doenças que a gente não já tinha diminuído, sem contar a parcela, aí é uma parcela de culpa que a população também tem que assumir, o retorno de doenças como a sífilis. A sífilis já não tem a ver com isso. A sífilis está retornando por quê? Sexo desprotegido. Sem orientação, inclusive. Exatamente. Aí também é uma meia-culpa nossa. Não é que eu estou acusando a pessoa, mas eu estou dizendo que o nosso comportamento de não usar preservativo, de quando precisa fazer o tratamento e tomar Bezetacil, normalmente o parceiro, o homem, tem muito medo de injeção, ele abandona o tratamento e aí você vai trazendo também doenças por causa do comportamento da sociedade. E algumas coisas ainda nos trazem para um cenário de espanto. Porque assim, hoje a gente tem uma preocupação muito séria com algo que nem é muito comum da gente falar. O suicídio. Sim. Tem crescido absurdamente. E quais os motivos que você acha? Na verdade, eu acho que existem um momento muito sério. A transformação da sociedade, a pressão social que a gente vive hoje, eu acho as redes sociais uma ferramenta muito importante para a humanidade. Ela transformou várias coisas, a gente vê aí como na Turquia e várias coisas Primavera que aconteceram. Árabe. Tudo isso baseado em encontros, a gente teve manifestações no Brasil, né, que o grupamento se reuniu, tudo isso, mas também cria uma pressão sobre a sociedade. Qual o nível de pressão? Né? Um mundo de fantasia, porque muitas vezes você tem uma muita realidade. Fuga também, né? Isso. E aí você vai se afastando. Você vai se afastando da compreensão de família. E aí eu não estou falando do formato que a família é hoje. Hoje existem vários formatos de família. Isso, famílias que são parceiros do mesmo sexo, mas o pensamento de família, a forma de estar próxima como família, acompanhar os procedimentos, tudo isso, ela indifere se é um casal heterossexual. É o calor humano necessário quando a gente passa a verificar esse problema. E aí você não vai construir nesse cenário. Por quê? O suicídio é uma coisa que existe desde que o mundo
existe, ele não é uma coisa que vai ser erradicada, porque é uma característica do ser humano. O ser humano, inclusive, gosta do desafio, dos jogos de morte, né? Eu acho engraçado assim, ficou todo mundo espantado com aquele jogo da baleia azul, sim, que as crianças estavam fazendo. Você acredita na efetividade daquilo ali? Eu acredito que é assim, eu acredito. Acho que ele fisga pessoas que estão em momentos... exatamente. E a espiritualidade também é importantíssima. Só que é engraçado que é o seguinte, é uma característica da sociedade que criou aquilo. Porque o histórico do baleia azul, ele vem da Rússia. E qual é o jogo de morte mais conhecido que a gente tem? A roleta russa. Os russos têm isso dentro da cultura deles. Desafiar a morte. Ele já acaba chegando. Exatamente. Então, já é uma característica social. Agora, o recado que fica pra gente dessa questão do suicídio prestem atenção naquilo que está no seu entorno e procurem um profissional. Aí a gente volta o suicídio no preconceito da saúde mental, porque ir num psicólogo, aí falando do jargão popular, só vai quem está doido. Nem sempre é só quem está doido e nem quem vai ficar doido. Você acha que a sociedade hoje brasileira, com esse imediatismo, com a saída da mulher para o mercado de trabalho, com o tempo maior que os filhos levam com as secretárias, com as babás, a população está mentalmente mais, vamos dizer assim, sensível, não, vulnerável? Eu acho que sim. E aí a gente sabe, o momento de crise, né? A gente vê todo dia no jornal. Gente igual o pessoal aí do Estado que não está recebendo o seu salário. O abalo psicológico de uma senhora de 80 anos. E mesmo uma pessoa jovem. Por quê? Porque o jovem é o auge do que você quer mudar o mundo. E aí você vai para uma faculdade e não consegue um acesso. Fazia uma faculdade particular, paga com muito esforço, perdeu o emprego, o teu pai perdeu o emprego, tu teve que largar aquela faculdade. Você vai ficando sem perspectiva, você vai ficando sem motivos. E aí aqueles que já são mais introspectivos, que já tem uma herança genética de família também. Aí vai potencializando isso nesse indivíduo. A gente até montou um grupo, a gente tem uma reunião semana que vem, em que a gente está discutindo a política de acompanhamento do suicídio no município. A gente está desenvolvendo uma rede de atenção para as pessoas. Aí a gente começou focando na criança e no adolescente, porque cresceu 42% nesses últimos anos. O quê? O número de casos que o Ministério detectou de suicídio entre crianças e adolescentes, para a gente partir já para os adultos também. Então a gente está criando como vai ser uma forma da gente dar suporte e acompanhamento para isso que está se tornando, se não se tornar, talvez um dos maiores problemas de saúde pública nosso. Perfeito, Alexandre, a gente ainda tem 3 minutos, infelizmente nós teríamos milhares de assuntos para falar, claro. É a segunda vez que você vem conosco aqui e eu queria nesses 3 minutos tentar saber um pouquinho mais. Quem é o Alexandre Sereno? Meu nome é Alexandre Sereno. Enquanto pessoa? Eu sou farmacêutico de formação, mas já tem uns 15 anos que eu trabalho com gerência e gestão na saúde. É a minha grande paixão. Eu larguei tudo na minha vida para viver para o Sistema Único de Saúde. Só acredito nele como modelo de saúde. Acredito que existe a saúde complementar, mas eu acredito que a gente só vai transformar a saúde do Brasil quando o SUS for forte o suficiente até para pressionar as entidades privadas. Então, acho que é isso. E aí eu fui para a Secretaria de Saúde, num convite da doutora Fabiana, na ideia de criar uma rede de informação entre todos os programas com a atenção básica. A interligação. Eu sou o interlocutor deles, tentando fazer um trabalho aí dentro do possível. Senhor, eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais e lembrar você que o Grupo de Comunicação Terceira Vista era sempre à sua disposição e à disposição também da Secretaria de Saúde do município de Campos, e deixa aí o nosso convite à secretária Fabiana, assim que ela puder também comparecer conosco. Fica à vontade. Eu só tenho que dizer uma coisa assim, eu acho que a gente está no caminho, Cláudio, eu acho que a gente começou um processo de transformação que infelizmente ele está mais lento do que a população espera, mas eu já estou há muito tempo nisso para saber que a gente está dando os primeiros passos, mas que os obstáculos são muito grandes. Então eu peço assim, um voto de confiança da população, que a equipe que hoje está formada tecnicamente tem muita condição de transformar o cenário. Se a gente vai chegar no cenário ideal, eu não sei, mas que a gente vai conseguir sair do cenário que a gente está, isso eu tenho certeza.
Beleza, estamos terminando mais um programa A Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.